relações econômicas e relações culturais entre o Brasil e o mundo islâmico, elas vêm de antes disso, tá, pessoal? Ainda da época da colonização. Mas, enfim. Estou rindo aqui dos comentários, vocês não prestam. Vocês não prestam. Até me desconcentrou aqui. Mas, enfim, essas aí foram as relações iniciais. Né? Foi também nessa época aí que se iniciou, pessoal, a famosa imigração sírio-libanesa para o Brasil. As primeiras ondas de sírio-libaneses vieram nessa época do século XIX e se estabeleceram aqui. Né? Por isso que antigamente chamava todo árabe aqui no Brasil, o pessoal chamava de turco, né? Eles não gostam. Mas é por causa disso, que as primeiras levas de imigrantes vieram na época em que o Império Turco Otomano ainda existia. Chegou uma figura esdrúxula aqui, pai Abu de Enkidu Alcorão, de sangue magia árabe. O Abu significa pai, em árabe e tal, Vossa Realeza. Muito obrigado, Viva a Resistência Palestina. Exatamente, criatividade a mil, a mil, a mil. Todo dia aparece uma figura mais acachapante aqui, né? Vamos colocar dessa forma. Mas vamos lá. Foi também nessa época, pessoal, que o Dom Pedro II conheceu essa figura, né, que é bastante interessante, né? O Emir Abdelkader. Quem não sabe, o Emir Abdelkader, né, foi um líder guerrilheiro na Argélia, tá, que guerreou contra a presença francesa, ali na época de Napoleão III, durante mais de uma década, salvo engano. Perdeu, né, no longo prazo, mas causou muitos problemas aos franceses na Argélia. Né? Ele era sufi, inclusive, né? E aí ele foi exilado na Síria. Né? Só que durante aquelas guerras ali, do século XIX, entre drusos e cristãos, ele ficou famoso, né, basicamente, o Emir Abdelkader, por ter protegido os cristãos, entendeu? Durante essa guerra. Ter usado o dinheiro dele, ter usado a família, o clã dele, etc., para proteger os cristãos que eram perseguidos ali pelos drusos, né, naquelas guerras sangrentas do século XIX. E aí o nosso imperador, né, Dom Pedro II, foi lá e fez questão de conhecer ele pessoalmente, né, durante essa visita ao Oriente Médio. Inclusive, pessoal, inclusive, o Abraham Lincoln, né, por conta dessa fama que o Emir Abdelkader recebeu, presenteou ele também com alguns revólveres Colt. Né? Dom Pedro II foi lá, apertou a mão dele, agradeceu pela defesa dos cristãos, vários líderes condecoraram ele, etc. Então, nosso querido Emir Argelino, vocês sabem que a Argélia é um país pelo qual eu tenho um carinho todo especial, né? Então nessa live aqui não poderia deixar de mencionar. Né? É a família inteira aí, ô Gisele, a família inteira está por aqui. É nada, você é farsante. Mas, vamos avançando aqui, né, pessoal? Deixa eu abrir aqui, vai abrir uns negócios aqui bem pesados, né? Enfim. Não esqueçam de deixar os comentários de vocês aqui no chat. Né? Vocês sabem que eu leio todos, interajo com todos, etc. Aqui eu separei essa né, notícia aqui por uma questão bem interessante, né, para vocês, que basicamente o senhor Azeredo da Silva, né, Azeredo da Silveira, aliás, foi esse diplomata brasileiro aqui, né, ficou bem famoso aí na época do regime militar, basicamente, né, durante o governo Geisel, tá? Ele defendia a solução de 2 estados, e ele defendia a Palestina. Inclusive, ele autorizou, né, a abertura de uma delegação especial da Palestina em Brasília. E, basicamente, aqui, ó, ainda em 74, o Brasil reconheceu a LP como legítima. Porque o pessoal tem essa visão errada, né, que, assim, tudo, basicamente, que o regime militar fez foi errado, né, que o regime militar não tinha planejamento geoestratégico, e não é bem assim, tá, pessoal? Pelo contrário. O Brasil projetava bastante poder no Oriente Médio, e o Brasil tem uma posição histórica, tá? Que é uma posição de Estado do Itamaraty,